Esquecidos, propensos à violência e ao egocentrismo, por uma posição de evolução incipiente, queixam-se de viver em comunidades repressoras. Por sua vez, os agrupamentos humanos sentem-se obrigados a tomar providências drásticas diante do problema que representa o comportamento desregrado do ser humano. De nossa parte, consideramos que nenhum nem outro deixam de expressar motivos razoáveis em suas alegações e consideramos útil para ambas as partes a situação incômoda capaz de alertar contra a desarmonia do comportamento involutivo que conduz cada qual a usar as energias espirituais que lhe pertencem de forma pouco amorável. Do atrito surge a insatisfação. Desta poderá decorrer uma capacidade maior de sensibilização para a necessidade de aprender e levar em consideração a necessidade de bem viver, não mais como um direito exclusivo para uso próprio, mas dentro de novo enfoque, mais ajustado ao bem comum. Pergunta: neste capítulo, ao vos referirdes à história de outras eras, haveria intenção de focalizar, também, as eras futuras? Ramatiz: tendo em vista que os panoramas passado e presente são determinantes, em certo grau, do que se delineia no futuro, quanto mais apurada for a sensibilidade do ser vivente, mais ele poderá sentir, nas entrelinhas dos fatos conhecidos, uma forma de previsão para o futuro. A utilidade desse procedimento será representada pela maior capacidade autodiretiva que então surgirá. O alargamento das potencialidades da consciência de vigília proporciona uma possibilidade crescente de corrigir a rota enquanto o andamento da mesma está sendo desenvolvido. Futuro é função de presente e passado, mas quando o vórtice consciencial se intensifica, o centro de gravidade do mesmo passa a ser autoconsciente e determinante por excelência da direção impressa ao conjunto. Observando o panorama atual da humanidade, podemos perceber que ela toma nas mãos as rédeas de seu destino. Os conflitos se intensificam, mas a abertura consciencial torna-se perceptivelmente ampliada. Discute-se, debate-se, refuta-se com maior ou menor agressividade as soluções consideradas inadequadas e, mesmo quando impotente diante de desafios milenares e desajustado diante da desagregação dos valores, o homem de hoje procura situar-se sem ilusões em relação ao panorama espiritual e material de que participa. Não havendo condições de encontrar respostas imediatas para os problemas excessivamente complexos, no entanto, pensa, esforça-se, sofre, reage como pode, tentando novas saídas para suas angústias. Nesse procedimento repousa toda uma tentativa de reconstruir o futuro em bases novas. O panorama, aparentemente caótico, visto pelos pessimistas ou moralistas rígidos como uma situação destrutiva, significa um despertar da consciência coletiva para a noção de suas próprias dificuldades, como se a humanidade tivesse um encontro marcado consigo mesma. A ânsia de debates, encontros, simpósios, seminários, discussões em grupo, congressos e assembleias permanece como um grito de alarma, uma chamada geral à prestação de contas diante de si mesma, na hora do reajuste final de uma fase de crescimento. Os meios de comunicação, em geral, multiplicados ao infinito, representam uma tomada de consciência geral e, mesmo quando o homem se comunica para se anestesiar interiormente, evitando o encontro consigo mesmo, termina por perceber, no semelhante, o mesmo tédio e a mesma fuga em que se encontra empenhado. Tal coincidência o faz parar e pensar, mesmo a contragosto. Empenhado em buscar fora as soluções, esgotadas as esperanças de que isso ocorra, precisará voltar-se para si mesmo e daí por diante começar a ouvir as histórias de eras futuras, que se esboçarão em seu campo psíquico através das potencialidades latentes projetadas de forma irreversível para a plena atualização ambiciosamente esperada. Um hóspede novo passará a viver com a alma desperta, porque o filho pródigo estará regressando à casa paterna. Pergunta: haveria possibilidade de nos falar sobre as histórias dessa nova era? Ramatiz:
As histórias de uma nova era a surgir serão escritas pela palpitante condição nova que surgirá no espírito humano liberado da ferocidade dos antigos instintos predadores. Almas orientadas drasticamente não serão seres angélicos de imediato somente porque hajam reconhecido a necessidade de orientar o curso de sua evolução em direção à luz. Haverá como uma parada, produto da expectativa geral. De um lado estarão aqueles cuja posição será de almas que acordam para uma nova compreensão, sem nenhuma noção de como utilizá-la. Serão como espíritos recém-nascidos para uma vida antes totalmente ignorada, onde os padrões involuídos do desamor não poderão mais vigorar, por ter surgido uma nova capacidade de perceber a vida. Simultaneamente, existirão aqueles, mais conscientes, espiritualmente falando, que há longo tempo ansiavam pela renovação do conjunto, mas cuja posição interior será, também, de perplexidade diante da nova situação que a fase de recuperação da humanidade representará para todos. Pergunta: desse modo podemos concluir que todos se encontrarão desajustados e não haverá mais quem se oponha a um rumo crístico para os destinos humanos? Ramatiz: o desajustamento que então se revelará será de caráter benéfico. Homens, mulheres e crianças sentirão, por captação intuitiva, a hora que soa no plano da espiritualidade, de tal caráter crístico que surgirá como um silêncio reverente para que, afinal, a rebeldia milenar humana se desfaça, desintegrada pela dor superlativa vivenciada pela coletividade terrestre. Pergunta: sempre que essas afirmações ressurgem, temos uma impressão negativa com relação aos recursos extremos que serão utilizados para esse despertar. A direção espiritual do planeta não poderia atenuar tal crise e, por força de uma técnica aprimorada de orientação espiritual, proporcionar à coletividade terrestre um despertar menos baseado na dor. Ramatiz: não tem sido outra tentativa do plano espiritual, desde os primórdios da evolução planetária. Se vos dedicardes a colecionar normas e fatos que a história registra, podereis, mesmo desconhecendo a decisiva atuação dos planos invisíveis, perceber quantas têm sido as valiosas oportunidades abandonadas ou rejeitadas violentamente pelos homens para usufruírem dos ensinamentos de paz e amor derramados sobre a terra, nas mais diversas épocas e locais. Grandes instrutores desceram em épocas favoráveis e deram a sua exemplificação. Que foi feito de seus ensinamentos? Rejeitados, destruídos e sufocados, permaneceram com uma tradição exótica, criada por almas fora do comum, sonhadoras e utópicas, às quais a coletividade terrestre, na melhor das hipóteses, rende culto e respeito, como seres excêntricos e impossíveis de serem levados a sério como autênticos instrutores para a vivência diária. De que forma impedir o tributo da dor a ser pago pelas conquistas antes desprezadas? O progresso exige reajuste. Se eles não são efetuados pelos meios amoráveis, a própria vivência desarmônica desemboca inevitavelmente na dor, encurralada pela ausência de critérios adequados ao progresso do espírito. A espiritualidade superior não pode transformar-se em reforço conivente com a treva. Respeitando o livre-arbítrio, vela pelo bem geral, sem acobertar as almas invigilantes contra as consequências nefastas de seus atos contrários à lei do amor. Se assim não fosse, como seriam alertados os espíritos recalcitrantes, senão pela liberdade de também assumirem as consequências de seus atos antifraternos? No entanto, o amor vela por eles e serão amparados adequadamente para o reajuste que, obrigatoriamente, terão que assumir a curto ou longo prazo. Pergunta: qual será o papel representado por Jesus nessa nova Jerusalém? Ramatiz: o mesmo que representou sempre para toda a coletividade terrestre. Pergunta: como compreender essa afirmação se para muitos homens ele jamais existiu? Ramatiz: a coletividade terrestre compreende um conjunto de seres viventes mergulhados na faixa vibratória das falanges renovadoras capazes de sustentar a harmonia do conjunto.
Estas são representadas por entidades esclarecidas e operosas, incumbidas de orientar o progresso do planeta. Existem como uma comunhão de âmbito milenar sobre a aura do globo, onde os santos e os anjos se fazem participantes do banquete do amor que a vida representa para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esses, que já atenderam ao convite do pai de família, reconhecem no mestre Galileu o líder espiritual do planeta e seguem amoravelmente, inscrevendo nos registros astrais do orbe terráqueo a epopeia ininterrupta do amor crístico, como autêntica caravana em que se desloca para o ponto ômega da evolução coletiva. Para eles, a passagem de Jesus sobre a Terra consistiu em apenas um episódio de importância decisiva no constante fluxo do amor com o qual o Mestre agasalha todo o conjunto de seres em evolução na Terra. Em permanente comunhão com ele, todos os dias são epopeias grandiosas em que a luz se empenha em neutralizar a treva. E nos constantes de hosanas fluem das esferas siderais, representados pelas vibrações harmônicas de gratidão à vida, nas quais esses seres evoluídos e crísticos se congregam em torno do suave Rabi da Galileia, dando a impressão de que os marcantes episódios vivenciados no solo da terra de Israel jamais sofrerão a mais leve interrupção na sua fluidez angélica, autêntico concerto de paz indefinível para o espírito imortal. Pelos séculos afora, o conjunto de espíritos capazes de vivenciar o seu evangelho de amor é acrescentado por mais almas redimidas no atendimento aos apelos da suave voz do pastor. E os anjos cantam na alegria inefável de receber mais algumas almas inebriadas pelo doce aconchego do meigo nazareno. Enquanto isso, para os cegos de nascença, que não aprenderam a crer no poder da luz contra a treva, ele também continua a ser o mesmo amigo que espera a adesão benfeitora de cada pequenino aprendiz da verdade em que cada qual se converterá um dia. E, pacientemente, continua a trilhar as estradas empoeiradas e ressequidas das incompreensões humanas, como peregrino invisível aos olhos enceguecidos dos que preferem calcinar o solo da terra com o fogo destruidor de suas paixões destruidoras. Junto a esses, o mestre passou um dia, no tempo certo em que o ambiente da terra poderia ter florido em plena primavera de luz, deles recebendo escárnio e desprezo. Antes e depois dele, seus mensageiros circularam rejeitados e oprimidos entre as fileiras brilhantes dos poderosos do século. Hoje, como amanhã, o suave Rabi da Galileia continua sua pregação amorável sem palavras. Almas se levantam todos os dias sob o suave influxo do seu amor. Embora o ruído do desespero e da violência pareça abafar irremediavelmente o eco de suas palavras amoráveis, o plano espiritual circundante da terra recebe, ininterruptamente, os vitoriosos do espírito que, mesmo sob o troar aterrador da metralha do desamor, têm e continuarão a ter o amparo integral das forças espirituais superiores, sustentando-os para a continuidade da sublime escalada da luz entre os seres viventes no orbe terráqueo. Silenciosamente, porém, em grande profundidade, o crescimento dos espíritos amadurecidos para a verdade continua, como caravana imperturbável que se desloca em direção a ele. E a coorte dos servos de última hora é recebida com a mesma alegria dos que se aproximaram na primeira hora. Grande júbilo e inexprimíveis alegrias caracterizam cada momento nas esferas circundantes da terra, para aqueles que ouvem as imorredoras palavras: Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque vossos corações souberam aplacar as dores, com os recursos imorredouros das bem-aventuranças. E a vibração preciosa das palavras deixadas como herança mágica, autênticos mantras de luz, ressoarão na mente coletiva do planeta Terra. Na nova era, quando a Jerusalém despertar para a superação do sono letárgico em que tem vivido, um reavivamento completo surgirá na tradição evangélica, pois o carpinteiro extraordinário e exótico, cuja presença abalou o Sinédrio e derrubou o domínio da força no qual Roma se entronizava no passado, será capaz de fazer ressoar novamente o suave murmúrio das ondas do mar da Galileia, como vibração rítmica afinada com a sonoridade divina,
para aqueles que não tiverem a sensibilidade embotada e, ao contrário, utilizarem a avalanche das dores previstas como instrumento de sensibilização renovadora. Desde então, as histórias de outras eras, nas quais o pastor foi o protagonista central, serão veneradas com o carinho que se dedica ao mais caro dos entes amados, cuja lembrança desencadeia na alma suaves emoções capazes de permitir a penetração no reino do amor, onde ele permanece soberano em sua tarefa infindável de servir aos que desejarem ingressar na casa amorável do Pai. 13. Contrastes. Pergunta: compreendendo que vivemos hoje uma era de grandes conflitos, quando se decidem os destinos da humanidade, imaginamos a nova era que surgirá como dotada de grande tranquilidade para todos. Seria o panorama do futuro isento dos grandes contrastes da atualidade. Ramatiz: quanto mais sensível um espírito, mais apto a discernir as nuances diferentes dos eventos de que participa e, portanto, sujeito a registrar os contrastes que ressaltam em torno de si. Pergunta: entretanto, acreditamos que, ao ser obtida uma noção mais clara dos objetivos da vida no planeta, os conflitos gerados pelos antagonismos entre a luz e a sombra estarão atenuados e, portanto, menos laboriosa será a tarefa de encontrar a paz. Que dizeis? Ramatiz: a paz sempre representa o fruto colhido após a expectativa necessária ao seu amadurecimento. Realmente, a época em que viveis hoje, marcada pela identificação da luta entre os seguidores do Cristo e a sombra que se opõe à era do amor, representa a antevéspera do acontecimento mais esperado pela humanidade, desde que se conscientizou da necessidade de amar-se do espírito mais lúcido em relação aos seus próprios destinos. Entretanto, a paz é um prêmio obtido de forma gradual, cuja validade está determinada por um processo de autoafirmação e não pela aquisição de habilidades externas para usufruir os benefícios do que ocorrer em termos ambientais. Pergunta: como se desenvolverá esse processo na intimidade espiritual do homem submetido às grandes transições no advento da Nova Jerusalém? Ramatiz: Jesus utilizou uma imagem de grande simplicidade e beleza ao se referir ao seu desejo de reunir os homens sob sua amorável influência, tal como uma galinha recolhe sob suas asas os seus pintinhos. Em tentativas infindáveis, as esferas superiores derramam sobre a coletividade terrestre convite ameno da luta pela paz interior, ou seja, pelo descondicionamento da dependência ou sujeição do espírito em relação à matéria. Porém, a resposta habitual do homem é negativista, retirando-se da proximidade dos seres iluminados pela energia dos brandos e pacíficos e preferindo as ásperas experiências do desamor. Sucede, então, como se a ninhada houvesse se dispersado e, quando a noite chega e a tempestade ameaça, o pânico toma de surpresa as almas que, por se desabituarem ao aconchego e ao brando calor proporcionado pela busca da plenitude espiritual, perderam a capacidade de se orientarem e sentem-se desarvoradas. A tarefa de reunir e aconchegar as almas para se sentirem em segurança novamente não representa uma dificuldade insuperável, mas de modo nenhum significa atividade pacífica e tranquila como se poderia crer. Tomar consciência da situação ameaçadora quando se permaneceu entregue em vigilância, representa doloroso despertamento, que será acompanhado da necessidade de esforços ingentes para a retomada do caminho de recuperação do rumo apropriado. Pergunta: poderíamos, então, compreender que a nova era será marcada por grandes conflitos espirituais na alma humana? Ramatiz: bem-aventurança é produto de grandes elaborações interiores. Representa o resultado de constante afinação pelo esforço de crescimento espiritual. Só a fantasia infantil do ser humano imaturo pode qualificar de paraíso a inatividade satisfeita. O Éden simbólico da Bíblia só pode ser compreendido pelas almas cujo grau de maturidade permite auscultar o conteúdo espiritual dos relatos sagrados.
Numa análise mais atenta poderemos compreender quão incipiente seria a capacidade de percepção espiritual dos pais bíblicos da humanidade a ponto de quebrarem as normas estabelecidas pela lei que regia os jardins nos quais sua felicidade e paz se encontravam resguardadas. Usufruíam sem compreender, sem participar, incapazes de se empolgar com a grandiosidade do conjunto, ignorantes e ingênuos, no estado da mais pura e crédula virgindade psicológica. Da análise desse quadro tão sabiamente expressivo, compreenderemos que a felicidade representa para o espírito ser capaz de conhecer os frutos do bem e do mal, se esse ato de rebeldia aparente, como símbolo da ignorância dos primeiros degraus evolutivos, proporciona a oportunidade da alma perceber o mecanismo poderoso das leis que regem a vida e procurar pôr-se em dia com elas. Pergunta: poderíamos então compreender que todas as almas precisam ser submetidas aos grandes contrastes interiores para aprenderem a se situar diante da lei do amor? Ramatiz: essa é uma pergunta de importância capital para que seja avaliado o panorama esplendoroso da evolução. Leis representam roteiro, segurança, amparo através da correção justa e necessária. Portanto, a harmonia do conjunto depende de elas serem válidas de forma serena e imparcial. As oscilações são um atributo de quem se desloca no arcabouço formado por elas. A lei é amor abrangente. Permite oscilações, retornos, superações infinitas e ora ergue horas sustenta a queda do espírito que, desse modo, ao se deslocar, aprende a avaliá-la e conhecê-la. Nenhum mais exemplar espírito deixou de passar etapas de crescente iniciação para obter essa intimidade necessária com os atributos da lei que rege a vida. Uma experimentação crescente de caráter absolutamente individual se desenrola na contextura espiritual do ser, porém, a todos o amor recebe como novos hóspedes do grandioso panorama da vida em que nos encontramos mergulhados. As alegrias dessa penetração gradual são acompanhadas dos processos renovadores, frequentemente penosos, de deixar para trás os obstáculos, desprendendo-se de hábitos fixados por períodos mais ou menos longos e que se contrapunham ao progresso geral e individual. Eis, em síntese, a grande batalha a que se referiam Krishna e Arjuna e que torne digno o guerreiro capaz de sustentá-la sem esmorecimento. A alegria de ser vitorioso predispõe o espírito para novas crescentes batalhas desse teor, elevando-o aos parâmetros da real felicidade, que, inegavelmente, só pode ser obtida pela indispensável aquisição de qualificações capazes de fornecer habilitação crescente para uma participação justa e adequada na harmonia do conjunto grandioso do universo. Pergunta: por que a intensificação da luta entre a luz e a sombra seria a antevéspera da implantação na Terra de uma nova era e não o evento que a precederia imediatamente? Ramatiz: aprender a orar e vigiar representa um processo de andamento lento, por exigir consolidações internas de grande porte. Antes da humanidade conseguir habituar-se com uma atitude de compreensão verdadeira de sua situação, passará pelos degraus necessários das decepções indispensáveis à reformulação de sua visão da vida. O advento da nova era será realmente véspera dos tempos de paz e amor aos quais Jesus se referia como o tempo dos que herdariam a terra por serem brandos e pacíficos, mas ainda não será o evento decisivo, capaz de transformar o panorama terreno no Éden imaginado pelos mais avançados sonhos de paz, habitualmente concebidos pelos espíritos idealizadores e bem formados. A nova era será uma fase de fraternidade bem vivida, na busca de soluções mais adequadas para os grandes problemas que hoje afligem o homem terreno. Nela está caracterizada a preparação espiritual para uma atitude permeável aos fundamentos evangélicos. Essa nova posição criará condições para um crescente ajustamento psicossocial, proporcionando abertura para novas reflexões existenciais, responsáveis pelas sementes das reformulações necessárias ao futuro harmonioso do espírito no planeta. Estarão em plena execução os planos de renovação para que seja implantada a nova mentalidade,
Abertas grandes revisões do espírito humano, porém os conflitos ainda serão bem perceptíveis nas dificuldades encontradas pela maioria para vivenciar e acompanhar, por adaptações sempre renovadas, o ritmo da realidade maior, que até então estará sendo implantada passo a passo no ambiente espiritual da Terra. Uma espécie de estupefação benéfica caracterizará os espíritos que estarão encarnados em busca de se tornarem os caravaneiros da Romaria empenhada em se deslocar, tendo em vista os novos padrões. Do mesmo modo que sempre ocorreu, haverá líderes, ou seja, almas mais capazes de vivenciar os princípios renovadores, cuja conduta excederá da maioria no amor à verdade, buscado como meta ansiosamente esperada. Porém, embora seja verdade que o mecanismo da liderança habitualmente exercida entre os homens continuará a se manifestar por igual padrão, os efeitos dessa liderança serão responsáveis por um tipo de resposta de massa muito diferente da que é obtida hoje pelas lideranças mal orientadas, por se fixarem nos benefícios egocêntricos de grupos e de ideologias distorcidas. Os interesses individualistas e grupais deformam hoje o verdadeiro sentido da liderança, por fechá-lo em círculos estreitos de benefícios imediatos e acanhados. Desse modo, surgem os conflitos sombrios dos interesses mesquinhos contra os de igual sentido egocêntrico do adversário. A grande diferença entre as dificuldades que caracterizam a condição terrena de hoje e da coletividade que substituirá a massa humana do final dos tempos, estará representada nos núcleos dos conflitos que então surgirão. A nova era que se apresentará como a véspera dos tempos de paz e amor na Terra será responsável por um tipo novo de problemas, de caráter eminentemente construtivo, quando o homem não lutará mais por obter vantagens sobre seu irmão de aprendizagem. Ele estará tão empenhado em obter sua própria sintonia com a vida espiritual então reconhecida como a nova fonte de riquezas infindáveis, que seus padrões de comportamento variarão ao infinito nessa busca de reformulações para o seu ciclo evolutivo interno. A mesma ansiedade de lucro que hoje contrapõe coletividades inteiras umas contra as outras produzirá um efeito inverso, pois os lucros buscados desde então encontrar-se-ão nas vitórias interiores do indivíduo contra sua própria deficiência espiritual. Pergunta: que nos perdoe nosso irmão, mas parece-nos uma afirmação absolutamente deslocada da realidade que conhecemos hoje em relação ao psiquismo humano. Como compreendê-la? Ramatiz, ao grau de inteligência alcançado pela humanidade de hoje, haverá sido acrescentado um nível de vivência provocador de amadurecimentos profundos, causados pela dor superlativa das decepções produzidas pelo que se costuma denominar como o final dos tempos. Ficará evidente a inoperância do princípio materialista egocêntrico para a obtenção do bem-estar coletivo e não será preciso nenhum passe de mágica para que o fracasso da adoração ao bezerro de ouro chegue a ser constatado, pois esse fato terá traumatizado suficientemente as consciências para que chegue a constituir um marco decisivo para a renovação dos padrões gerais de existir no planeta. O homem sempre retirou da natureza as mais efetivas lições e, embora como ser civilizado considere que hoje explica as forças naturais do planeta e tenha aprendido a lidar com elas, voltará à estupefação das eras primitivas quando todo o seu potencial científico se mostrar impotente para deter, prever ou controlar de algum modo os cataclismos marcantes da era renovadora que se aproxima. As profecias de Jesus serão cumpridas, ou melhor, já se cumprem desde sua passagem sobre a terra. Quando previu cada um dos fatos marcantes de sua vida e dos apóstolos, desejava que os seres humanos recebessem uma demonstração da validade das profecias. Da mesma boca ouviu-se predições sobre fatos imediatos e sobre outros que ocorriam no fim do processo renovador humano, antes que a terra fosse herdada pelos mansos e pacíficos. Porque algumas de suas profecias se cumpriram e outras deveriam ser simplesmente simbólicas. Quando se referia a fatos simbólicos, Jesus usava parábolas, como histórias destinadas a se gravarem profundamente na alma coletiva humana,
autênticos mantras que, repetidos, modelariam a mente coletiva humana através dos séculos. Porém, em cenas marcantes das passagens evangélicas se referia a fatos que foram objetivamente comprovados e que de modo nenhum podem ser atribuídos a um simbolismo ou qualquer outra forma indireta de expressão. Em Lucas 21 a 8 e 11, Jesus afirma: "Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo." Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Não se poderia, de modo algum, compreender tal relato como força de expressão ou simbolismo. Por outro lado, não se poderia atribuir a Jesus uma tal afirmação categórica sem que sua intenção estivesse claramente exposta, a de preparar os espíritos para uma atitude renovadora e vigilante na participação dos eventos decisivos do crescimento espiritual da humanidade planetária. Só as almas acovardadas e pouco afinadas com o sentido crítico das grandes renovações conseguem enregelar-se diante do clima produzido pelo fogo depurador das provações necessárias. Num mecanismo muito conhecido pela psicologia atual, o homem prefere negar ou intelectualizar, com explicações artificiais, a ter que reconhecer a simples realidade que se lhe apresenta diante dos olhos, mas que obrigaria a retificar-se para ser coerente com o que compreendeu. É importante distinguir, nas palavras do meigo Nazareno, o poder da advertência profunda e direta quanto aos fatos focalizados com objetividade e sabedoria, das belas passagens em que, inspirado pelo êxtase espiritual poético, ele se dedicava a construir cenas imaginárias para o arquivo consciencial etérico do planeta Terra, de onde, através dos séculos, os seres em aprendizagem rudimentar da verdade retirariam essas lembranças amigas, tal como o adulto muitas vezes recorda elevado às doces passagens em que, na infância, ouvia atento histórias que se gravaram indelevelmente em seu espírito receptivo e crédulo, falando-lhe de temas encantadores e instrutivos para a alma. A humanidade, sacudida pelos conflitos do final dos tempos, já iniciou uma busca do processo crítico. Esse comportamento revela uma necessidade de relembrar os relatos da infância, de voltar às próprias origens de pureza e virgindade espirituais, de recuperar o contato com a fonte nos momentos em que o panorama externo torna-se caótico e inexplicável à luz das ideias culturalmente consolidadas como mais válidas. Inicia-se o processo de sacudir física e espiritualmente a humanidade, entregue ao sono letárgico da indiferença aos seus próprios destinos espirituais. O padrão da insensibilidade foi substituído pelo da inquietação. Essa transição, nas almas valorosas e dispostas a vencer, produzirá os frutos de investigações enriquecedoras e só benefícios poderá produzir. Quanto aos que se desejarem manter acomodados, para eles a realidade estará sendo escamoteada por charlatães que visam tumultuar e inquietar, em vez de contribuírem para uma continuidade fácil da anestesia espiritual, responsável pelo próprio descalabro que se está pretendendo negar, deixar de ver e atribuir a complexas causas psicossociais para não ser obrigado a vivenciar a pureza cristalina do amai-vos como eu vos amei. 14. Novos apóstolos. Pergunta na antiga Jerusalém, o mestre, presente fisicamente, precisou preparar 12 apóstolos para que sua mensagem amorável seguisse o rumo desejado. Na Jerusalém renovada, ou seja, na Terra, após os tempos apocalípticos, haverá grupos ou pessoas incumbidas de se responsabilizar pela difusão dos ensinamentos crísticos. Ramatiz, existe diferença fundamental entre ensinamentos e vivências críticas. Representam dois níveis que, para o homem atual,
nem sempre se apresentam unidos por efeito do distanciamento entre o conhecer e o realizar. No passado, o homem simples, que os apóstolos representavam, recebeu o impacto vibratório direto da presença do Mestre. Avassalados pela grandiosidade da sua irradiação crística, seus espíritos permaneceram num transe, provocado pela mediunidade refulgente do Mestre, tal como um soa a imantar e coordenar magneticamente os planetas circundantes, num transcendental bailado de luz e grandiosidade extraordinária. Vencidos na sua pequenez, prazerosamente entregaram seu amplexo vibratório de altas paragens do espírito e, como num sonho abençoado, elevados e agradecidos, deslocaram-se sobre o panorama terrestre em sintonia íntima com o Senhor. Eles o amaram a tal ponto que esqueceram-se de suas limitações para o seguirem. E a humanidade recolheu frutos de uma exemplificação rica de nuances apropriadas para oferecer exemplos de como superar a própria carência por efeito de um amor acendrado. Desse modo, um efeito de encorajamento geral pelo exemplo derramou-se sobre os séculos, auxiliando os tíbios bem-intencionados a se superar na luta pela implantação do sublime modelo em seu templo interno. Os apóstolos se transformaram em grandes homens, cheios das pequeninas fraquezas comuns à humanidade, e esse foi o traço de união entre o Mestre e seus seguidores de todos os tempos. O exemplo de como a luz pode ofuscar sem destruir, mas, ao contrário, erguer para a recuperação necessária, permitiu a renovação do panorama espiritual do planeta, oferecendo a cada ser imperfeito e vacilante a oportunidade de tornar-se um instrumento da paz junto aos seus irmãos. Decorridos 20 séculos sobre tal experiência laboratorial, executada por um mentor da mais alta hierarquia espiritual, supõe-se que não haja mais necessidade de repeti-la. Pergunta: considerais que a humanidade estará apta a desenvolver os preceitos do Evangelho sem o auxílio direto das almas especialmente preparadas para isso? Ramatiz: não que ela estará apta, mas que precisará tornar-se apta por esforço próprio. Pergunta: tendo em vista que os apóstolos faziam parte da humanidade terrena, os líderes espirituais da nova era não poderiam representar, para seus contemporâneos, o mesmo papel vivido pelos apóstolos há 2000 anos? Ramatiz: a diferença reside em que eles foram o pouco de fermento que leveda toda a massa. Após 2000 anos, seria absurdo que se colocasse mais fermentos sobre a massa que recebeu o tempo necessário para levedar. Na época da implantação do cristianismo primitivo, os conceitos e vivências originários do Mestre eram absolutamente novos para a massa humana, embora, em maior ou menor grau, familiares aos iniciados de todos os tempos. Hoje, o conteúdo original do Amai-vos como eu vos amei encontra-se disseminado em essência por todo o planeta, nas mais diferentes nuances, e ninguém precisará invocar o testemunho dos eleitos para discernir os princípios norteadores do Espírito em sua peregrinação sobre a Terra. Nota do Médium, referência a uma das epístolas de Paulo de Tarso. Bastará que a coletividade terrestre deseje aquecer a massa assim levedada com esforço de exemplificação, para que as vivências coletivas humanas apresentem o aspecto da mesa fartamente servida do pão da vida espiritual, como dádiva generosa de todos aos bem-estar do conjunto. Pergunta: essa forma de expressar a nova posição, que seria desejável, parece torná-la muito simples. Entretanto, na prática, essa realidade nos surge como um alvo muito distante de ser alcançado pelo homem terreno. Que dizeis? Ramatiz: como todas as coisas espirituais profundas, essa é uma realidade simples, por ser verdadeira. A alma humana, egressa da origem divina, pode captar a lei em sua integral beleza, sem maiores complexidades. O problema surge no momento de coadunar o procedimento ao conceito aprendido, pois isso exige o desvinculamento em relação aos compromissos anteriores com os estágios menores da evolução. Há séculos, o homem sabe que seu procedimento cristão transformaria o panorama da Terra,
porém encontra infindáveis justificativas para não iniciar a renovação prevista. Mesmo hoje, quando as nações se reúnem, despertando esperanças alvissareiras nas almas crédulas, cada representante de uma parcela humana, seja um país, uma região ou uma pequena coletividade, busca o convívio de seus pares com o coração armado das mais restritas e egocêntricas reservas, visando a obtenção de vantagens grupais exclusivistas. Olham-se como oponentes, visam dividir, saquear, sequestrar, por meios os mais desleais e compulsórios, e voltar pretensamente vitoriosos ao seu agrupamento de origem, exatamente como os líderes tribais retornavam ao acampamento com a cabeça ensanguentada de seus inimigos flagelados cruelmente. Pergunta: que fatores poderiam contribuir para superar essa situação se ela não foi atenuada até hoje, nem mesmo com os meios mais avançados que a ciência tem conquistado? Ramatiz: existe a necessidade de ser criada uma ciência das ciências, pois os conhecimentos acumulados até hoje encontram-se esparsos e incapazes de se entrosar para reconstruir o panorama geral da vida humana na Terra. Ao contrário, a extrema especialização dos setores científicos contribui para uma situação caótica, na qual todos sabem muito bem somente o que lhes compete diretamente fazer, sem conseguirem inserir sua contribuição num modelo geral capaz de preencher a necessidade de harmonização do conjunto. E discute-se interminavelmente sobre detalhes, perdendo-se cada vez mais o sentido direcional do bem-estar coletivo. Um aspecto fragmentário deforma o saber humano e induz voluntariamente à ignorância de uma força coordenadora do panorama da vida. Por um paradoxo, inadmissível no grau de evolução da inteligência em que a humanidade se encontra, admite-se pacificamente que haja um complexo de forças organizadoras, como é o universo, sem se cogitar de qual seja o elemento ordenador do panorama geral. Essa visão desassociativa é responsável pela desagregação conceitual da vida, impedindo que se ponha ordem no caos. Muito significativamente, pelo fato de o homem não desejar reconhecer a presença da força criadora do universo, não consegue reproduzir em sua vivência particular o efeito grandioso através do qual, no simbolismo bíblico, o Senhor ordenou e a luz se fez. Esse ato de poderosa coordenação, que transformou o caos em cosmo, precisaria ser repetido pelo homem em seu universo de criações culturais e espirituais, porém ele perdeu o hábito de crer em si como egresso da fonte criadora da vida e, desse modo, perdeu o dom mais precioso, o de saber que é um Deus em seu próprio universo interior, com recursos para moldar harmonicamente toda a existência que o cerca. Assim, consideramos que a incapacidade de coordenação geral dos bens alcançados vem da atitude pouco recomendável de se ter construído um saber pretensioso, que tenta desvincular o homem de sua fonte criadora. Esse fato possui repercussões psicológicas e espirituais de grande influência na desagregação atual, na qual todo o panorama terreno se debate. Não se trata de obter uma atitude de credulidade. A necessidade é de que, ao contrário, o homem assuma uma postura objetiva com relação a si mesmo e à vida. Pelo fato de os fenômenos espirituais terem sido deturpados no passado, gerando atitudes dogmáticas, fanáticas e antifraternas, não se justifica que hoje, por oposição, o dogmatismo, o fanatismo e o sentimento exclusivista, aplicados à área científica, sejam entronizados, em nome do bem-estar comum. A ciência, ao se tornar agnóstica, assumiu uma atitude tão anticientífica quanto o saber do passado, que se revestia do fanatismo religioso e monopolizava a verdade como propriedade exclusiva sua. O universo é um panorama riquíssimo em seus aspectos múltiplos, nas diversas escalas da condensação de energia. Como admitir um sistema como esse sem a necessária cibernética,
responsável pelo fluir constante dos fenômenos extremamente complexos em que a vida se manifesta. Que estranha abstração da realidade objetiva permite que o cientista do presente observe a natureza sem conseguir explicá-la totalmente e se furte ao dever de procurar colocar hipóteses explicativas para a evidência de uma ordem que mantém o universo afastado do caos, permitindo-se uma estranha atitude de omissão, acomodatícia, indigna do verdadeiro pesquisador. Desse modo, o homem de ciência de hoje conforma-se com a posição da mais ingênua credulidade, conivente com a conspiração do silêncio formada para permitir o adiamento, por tempo indefinido, de uma constatação da realidade, que seria incômoda para os padrões vigentes de um agnosticismo cristalizado e cego. A atitude pretensamente científica da ciência atual representa a confirmação da maldição bíblica, que afirmava a expulsão do paraíso para quem comesse o fruto da ciência do bem e do mal. Ao conhecer o bem, ou seja, ao ter notícia de sua origem divina, o homem não soube usá-la. Primeiro fez dele instrumento de opressão e tortura e hoje condena-se ao mal, ou seja, ao afastamento irremediável dessa força criadora que existe em si mesmo e cuja função consiste em apelar para o despertamento em relação à sua real natureza espiritual. Duplamente expulso do paraíso do conhecimento superior, sente-se exilado da paz e do amor, que poderão retornar um dia para reintegrá-lo na totalidade de sua condição de um ser capaz de caminhar com segurança de volta à casa paterna. Pergunta: compreendemos todos os raciocínios claros que nos expusestes, porém, não nos parece fácil perceber como todo esse intrincado panorama de incompreensões poderá ser superado, já que a inteligência extremamente desenvolvida do homem não foi capaz de perceber o paradoxo em que tem persistido, ao negar sua origem divina. Ramatiz, por caminharem do concreto para o abstrato em sua jornada evolutiva, os seres humanos rastejam nas informações oferecidas pelos sentidos. Em seguida, como a larva que se envolve na própria baba, imobilizando-se para hibernar e ressurgir no futuro, transformando-se na crisálida que dará origem ao voo esplendoroso da borboleta, a humanidade parece hoje na posição de estupor, como se as crises convulsivas de ódio, destruição e orgulho ameaçassem de na paralisação total no processo evolutivo. Tal como na formação da crisálida, existe, no processo psíquico e espiritual do homem moderno, uma complexidade aterradora de eventos, inexplicáveis à primeira vista. Todo o panorama parece ameaçado de destruição irremediável, mas a vida não se extingue e a alma coletiva do planeta sente-se em crise de paralisação total por uma incapacidade básica de autorregulação. Simultaneamente, nos estertores de uma autodestruição aparente, ligeiros lampejos de claridade espirituais se infiltram através do surto generalizado de expressões místicas, das mais diversas origens. Entretanto, a imobilidade parece continuar avassalando os anseios de progresso e de paz. À proporção que o cerco formado pelas incompreensões acumuladas se feche, a crisálida será sacudida pelos estertores do processo vital, a desencadear reações cada vez mais fortes, demonstrando o grau de vitalidade latente, característico das obras do Senhor, capaz de transformar a própria ignorância em instrumento da luz, que se fará onde a treva apareça implantada de modo irreversível. Os homens que se conduzem através do desfiladeiro do materialismo, ladeado pela impregnação do orgulho petrificado, em breve encontrar-se-ão no vale obscuro da negação absoluta da vida, onde só a destruição pela carência absoluta de recursos os fará reconhecer a esterilidade do terreno em que pisam. Os novos apóstolos surgirão como aqueles que não se envergonharem de reconhecer a impropriedade dos meios utilizados até então. Como os antigos apóstolos, deixarão o tabernáculo onde se acolhiam para chorar amedrontados com as tragédias que os ameaçavam e caminharão desassombrados pelas estradas do mundo, sentindo repercutir no íntimo de suas almas as suaves palavras do Mestre, o doce Rabi da Galileia, quando pediu que caminhássemos sem temor,
pois todos os recursos nos seriam proporcionados para levarmos avante a obra que ele havia iniciado. E, sem levarem em conta a prudência do mundo, eles, os novos discípulos fiéis, acreditaram que poderão se transformar na luz do mundo, no sal da terra e, por isso, caminharão, mesmo frágeis e imperfeitos, à procura de meios para testemunharem o profundo amor que a exemplificação do Senhor lhes gravou indelevelmente nas almas despertas do torpor anestesiante do materialismo corruptor do espírito. Desde então, a Nova Jerusalém abrirá suas portas para permitir a entrada das caravanas de luz que, na terra e no espaço, concentrar-se-ão no templo sagrado da vida para entoar hosanas ao Senhor da vinha. Daí em diante, os séculos de fanatismo e de rejeição da vida maior passarão a ser encarados como um pesadelo vivencial, sofrido nas fases imaturas da existência planetária. O céu e a terra terão passado, pois um estágio novo, de reconciliação com a origem espiritual, fará dos homens seres ajustados plenamente a um ritmo integral de evolução segura, onde corpo e espírito estarão finalmente exercendo a função que lhes foi destinada, a de instrumentos de expressão da essência divina latente em todo ser vivente. Das esferas siderais sintonizadas com a Terra em sua nova fase de despertamento, os espíritos mentores identificarão a sonoridade harmoniosa, que então constituirá a característica vibratória de uma humanidade que terá encontrado o diapasão do amor para executar a obra-prima de uma perfeita orquestração fraterna, a repercutir de forma indelével no espaço sideral, então enriquecido por mais um conjunto de almas capazes de impulsionar a vida, em busca da plena expressão de harmonia espiritual. As lutas naturais do crescimento já não motivarão desajustes e sim uma crescente consciência da beleza de existir e participar da obra grandiosa da criação. 15. Servos e senhores. Pergunta: quando a Terra se transformar em um mundo de regeneração, continuará prevalecendo a estrutura social que classifica os seres humanos como servos e senhores? Ramatiz: uma estrutura social é sempre o reflexo da mente coletiva que a gerou. Uma atmosfera psíquica impregna o ambiente espiritual do homem, seja ele um chefe de família, o dirigente de uma nação ou um menos graduado operário de uma empresa. Da interação dessas auras espirituais, autênticas exudações vibratórias do ser humano, forma-se a impregnação coletiva produzida pela reação conjunta de um oceano de pensamentos, irradiações fluídicas e toda a espécie de energia psicofísica emitida pela humanidade que, hoje e ontem, utilizou-se do cenário terrestre para organizar seu processo evolutivo. No ambiente poluído, formado por resíduos de toda espécie, sobrenadam singelas e frágeis formações fraternas, resultantes dos grupos que se organizam com a finalidade de socorrer, amparar, confortar, esclarecer e servir, enfim. Porém, não raramente, diluem-se essas formações psíquicas fraternas no oceano da indiferença, quando não dá mais acirrada agressividade espiritual do homem para com o próprio homem. O clima normal do convívio social humano tem sido da exploração do semelhante, uma deturpação clamorosa da lei de colaboração mútua, que consolida os sentimentos fraternos. Toda uma revisão de padrões de convivência precisará ser realizada para que se implante na Terra a nova era da fraternidade. Pergunta: quais serão as características dessa revisão no campo social? Ramatiz: seria mais simples analisarmos o vosso momento atual, tendo em vista que é sobre ele que precisareis trabalhar para chegardes ao objetivo de renovação do panorama espiritual terreno. Partindo da observação direta do que hoje ocorre, compreenderemos que injustiças clamorosas se delineiam no convívio social, expressas por uma intensidade moral que permite ao afortunado possuidor dos bens materiais desperdiçar o supérfluo, enquanto o menos dotado consome suas energias vitais ou no labor mal remunerado ou até mesmo na impossibilidade absoluta de prover sua própria subsistência.
A mãe pertencente às camadas sociais bem providas de bens materiais aflige-se ao extremo, provocando nos circunstantes a mais profunda comiseração pelo resfriado do rebento bem nutrido e ignora tranquilamente, no conforto de seu apartamento bem montado, que milhares de outras mulheres desesperam-se por não poderem extrair dos seios ressequidos a única fonte de alimento que esperavam que a natureza não lhes negasse, para conseguirem manter acesa a chama da existência física de seus infelizes recém-nados. Tal epopeia dolorosa dos espíritos em provas rudes na terra, apesar de não representarem, como se poderia crer, uma falha na grande messe de bênçãos que a criação representa, demonstra claramente o grau de inconsciência do espírito humano chamado normal, por ser o padrão médio do comportamento vigente no planeta. Os seres humanos já não se encontram, em geral, na fase mais atroz de sua imaturidade espiritual, quando os clãs se reuniam em função da depredação mútua sistemática, como ferozes grupos de destruição recíproca. Hoje, as famílias alimentam o ideal do conforto e do usufruto tranquilo dos bens da vida material, na qual desejariam repousar mas e aproveitar tudo, para uma existência de satisfação inalterada. Entretanto, esse novo ideal, embora menos contundente, representa ainda o estado do primitivo, que já entendeu que sua caverna lhe oferece benefícios que procura aprimorar, mas não deseja saber se muitos outros morrerão congelados por não possuírem o que comer nem onde dormir na floresta densa e primitiva da cidade bem planejada pelos urbanistas sagazes. Essa atitude de insensibilidade moral apaga no nascedouro qualquer possibilidade de apreender o significado de uma fraternidade legítima e, por omissão, produz os mesmos efeitos densos de um planejamento em massa para a destruição de populações inteiras. Enquanto isso, em torno, a natureza continua a oferecer sua lição sem palavras. O universo caminha para o ponto ômega da criação perene e absoluta e o próprio ser vivente, egoísta e concentrado sobre si mesmo, recebe de graça a bênção generosa da vida, da qual se faz possuidor exclusivo, insensível aos gemidos lancinantes da dor provocada pelo mais atroz estado de impotência para sobreviver, a que milhares de seres humanos encontram-se reduzidos. Entretanto, de etapa em etapa, ele, o ser insensível, retorna ao panorama terreno e passa a assumir o papel do oprimido, para despertar da letargia espiritual que desenvolveu no culto ao bem-estar imediato, distorção infeliz do anseio grandioso de plenitude, vida e beleza que caracteriza o impulso criador do espírito imortal. Pergunta: a moral social vigente, embora inspirada em última análise nos princípios cristãos do respeito ao semelhante, não conseguiu sobrepor-se ao endurecimento espiritual dos seres humanos nesses 2000 anos após a passagem do Mestre Jesus na Terra. Parece-nos um tanto problemático que haja uma transformação significativa dos padrões sociais após o final dos tempos, simplesmente por efeito das catástrofes que estão profetizadas. A intensificação superlativa da dor humana poderá ser considerada como um único meio de sacudir sua indiferença milenar? Ramatiz, os eventos do final dos tempos anunciam os tempos que são chegados, ou seja, a época na qual um conjunto de fatores contribuirá para a superação da degenerescência dos costumes. Um clima espiritual resultante de fermentações psíquicas, com reflexo no campo sociocultural, deixará inscrita na aura da Terra as dolorosas experiências da alma coletiva humana, obrigando os seres encarnados a reflexões impossíveis anteriormente, a não ser alguns mais sensíveis à beleza da criação. O caos implantado deixará poucos lazeres e bem pouca oportunidade para construir o supérfluo num panorama onde a carência não atingirá somente alguns. O esquema artificial pelo qual alguns filhos de Deus sentem-se privilegiados pela sorte, enquanto outros definham, terá sido desmontado pelo que chamarão destino inevitável e, embora lamentando-se, vergado pela dor, o homem culto e inteligente, finalmente, sentirá que partilha com seu próximo, carente e ignorante,
de um mesmo destino, encontrando-se tão vulnerável diante da fúria incontida dos elementos dentro do seu palácio quanto o mísero que adormece ao relento sem abrigo. Essa consciência fraterna tardia somente servirá para acicatá-lo em direção ao remorso renovador, por não ter a tempo conseguido lembrar-se de seus deveres espirituais. Imaturo e desarvorado, ainda assim permanecerá na postura de vítima do destino, ignorando em profundidade os deveres da legítima solidariedade que se doa espontaneamente. Pergunta: tendo em vista essas circunstâncias, como esperar que a alma